A gente está acostumado com aquela figura do anjo ajudando as crianças a passar a ponte. Mas na hora do vamos ver, na hora do combate, o nosso anjo ele é combatente. Ora, mas combater, lutar não é uma coisa ruim? Como é que nós podemos falar que nosso anjo é combatente? Ele combate só contra o demônio ou ele também combate contra outros homens? É o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Estamos para entrar em um novo ano e a gente, sobretudo no Brasil, a gente já vê, sobretudo no Brasil, aliás, não, no mundo mais ou menos, no mundo inteiro. A gente vê na Ucrânia, é uma guerra que está continuando, está se incrementando, está tendo reflexos já não só na economia, mas em muitos outros aspectos de vários países do globo. E no Brasil uma situação de agonia, de aflição. Mas nós temos que olhar para o futuro sempre com esperança, porque a esperança faz parte das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, por causa de Deus Nosso Senhor, nós sabemos que no fim das contas Deus Nosso Senhor vai vencer. E aqueles que lutam com Ele, vencem com Ele. Mas lutar não é uma coisa ruim? É o que eu perguntei no começo do vídeo. Será que o meu anjo da guarda, ele combate de fato? Se lutar é uma coisa ruim, o meu anjo não pode fazer. Ora, lutar é uma coisa ruim? Depende. Depende, e isso depende lá desde o Gênesis, certo? Desde o comecinho. Veja lá no Gênesis. Nosso Senhor, ele diz: eu porei inimizades entre ti e a mulher. Mas não é só entre a serpente, o demônio, e Nossa Senhora. Entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ou seja, São Luís Grignon de Montfort, ele explica: só há uma inimizade que é boa. E a inimizade entre a virgem e a serpente. Entre a raça da virgem e a raça da serpente. A grande coisa é que nós escolhemos se nós vamos ser da raça da virgem ou a raça da serpente. E aí que está o negócio, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Tudo isso nós sabemos. Mas como é que fica o nosso anjo? Nosso anjo é evidente que ele já escolheu o lado dele. Mas ele luta só contra o demônio, também com outros. É evidente que ele também luta contra aqueles que são sequazes do demônio. Por isso que em muitas orações a gente vê isso. Não é? Protegei-nos dos sequazes do demônio. São aqueles que voluntariamente se fazem servidores do demônio, de uma forma ou de outra. Não precisa ser necessariamente alguém que diz e assina uma carta: demônio, eu aqui estou a seu serviço. Não, mas a pessoa que decide entregar-se aos seus vícios, aos seus defeitos, às suas más paixões, voluntariamente entregar-se e não combater, a pessoa acaba ficando escrava do demônio, porque o demônio cavalga as paixões. E a pessoa acaba ficando ao serviço do demônio, às vezes sem saber diretamente, mas com a culpa de se ter deixado escravizar a um determinado vício. O vício da intriga, por exemplo, nós falamos do outro dia, como uma pessoa muito intrigante. Ela está eivada de vaidade, de orgulho, e por isso de oportunismo, e por isso ela mente para conseguir vantagens, ainda que ilícitas, desde que ela esteja no centro. Então, uma pessoa que se entregou ao orgulho, facilmente ela se transforma em instrumento de Satanás. E enquanto tal, o meu anjo, sim, combate, não só combate, como pode combater. Agora, é evidente que respeitando a economia da graça. O que é isso? Para nós, homens, a economia da graça, que é uma expressão que se usa, alguns autores usam, a economia da graça para os anjos é a seguinte: os anjos eles têm uma personalidade perfeita, eles têm uma constituição, a inteligência deles e a vontade é de uma superioridade enorme com relação a nós. Portanto, eles são puros espíritos e por isso têm a inteligência e a vontade mais perfeitas. Naturalmente falando, ou seja, pela própria natureza deles. E quando eles querem uma coisa, não é como nós. Nós, às vezes, queremos com uma vontade forte
Chegar lá na frente, a vontade já fica meio assim, a gente faz as coisas pela metade, depois se arrepende, volta, sobe, desce. No caso dos anjos, Deus deu a eles a oportunidade de escolher. Quando eles escolheram, foi para todo sempre. E marcou a personalidade e o destino de cada um deles. É por isso que quando Lúcifer disse, eu não servirei, non serviam em latim, né? Os autores comentam isso. Ele foi lançado para o inferno, se transformou de anjo de luz, Lúcifer, aquele que carrega a luz, a o pior dos demônios. Quando São Miguel diz quem como Deus, Michael, significa quem como Deus, e uma grande batalha se fez no céu, como diz no Apocalipse, ele expulsou o demônio, né? Ele expulsou Lúcifer e seus sequazes para o inferno, e ele foi glorificado, ele e os anjos bons foram glorificados por Deus, foram fixos na eterna felicidade, na visão direta de Deus, na visão beatífica. Bom, para os homens isso não é assim. Até a nossa morte, nós estamos num período de prova e é próprio da nossa natureza, sobretudo a nossa natureza, né, decaída pelo pecado original, é de sobes e desces. A gente melhora, às vezes a gente piora, a gente cai. Ou até uma pessoa que nunca comete um pecado mortal, por exemplo, ela vai numa reta ascensional até a hora da morte. Ela vai crescendo em graça e santidade. E na hora da morte, agora ali, quando a pessoa morre, ali o destino está selado. O que tem isso tudo a ver com o combate? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o combate que o anjo faz a um sequaz do demônio, um homem que é servidor do demônio, ele tem isso de relativo, que é um combate contra esse homem naquilo que esse homem faz de errado, mas desejando, evidentemente, a conversão dele, enquanto ainda é tempo. Certo? Então tem esse porém. Mas enquanto uma pessoa encarna o pecado, ou seja, ela se transforma num representante do mal, pega um Hitler, pega um Stalin, certo? Para parar os exemplos por aí, são exemplos clássicos que a gente pode dar, que todo mundo conhece, mas existem muitos que se poderia dar. Né? A gente vê, por exemplo, tem uma pessoa por aí que foi fundadora, por assim dizer, da ideologia de gênero, né? O sequaz do demônio. Agente do demônio, sim, Senhor, nesta terra ainda vive. É claro que o meu anjo da guarda, ele se posiciona, ele não fica inerte. E eu vou então mostrar duas coisas aqui, uma na Sagrada Escritura, na Bíblia, e outra de um livro que recém saiu, a respeito de como nós devemos estudar, conhecer, amar os anjos também e quase que sobretudo enquanto combatentes. Não é? Aliás, é isso, e essa é a pausa de alguns segundos que eu faço, e isso é o que fazem todos aqueles que são membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Porque este apostolado tem como finalidade este combate espiritual. Combater a influência do demônio no dia a dia, inspirar cada vez mais pessoas a não caírem no desespero, a deixarem o vício. Nós temos aqui recebido vários depoimentos, alguns eu já tenho lido aqui, de pessoas que voltam a praticar a religião por causa deste apostolado, dos vídeos, do material, do apostolado também de bastidores que é feito, dos catecismos. Já, como eu disse, este apostolado já se expandiu para a Itália, está crescendo na Itália, está começando agora no Chile a preparação do canal dos Santos Anjos, né? Um senhor chileno disse, não, eu quero fazer este apostolado também no meu país. Isso graças a vocês. Então, se você ainda não conhece, não sabe o que é ser membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, vá, por favor, no primeiro link na descrição do vídeo e considere com calma fazer parte deste grupo seleto que vai crescendo dia a dia mais. E temos, se nós continuarmos crescendo como já, graças a Deus, estamos, temos vários projetos para 2023 para incrementar isso. Por quê? Porque o outro lado está incrementando também. Ora bola, se eles crescem, nós vamos ficar de braços cruzados? Não. Nós vamos avançar junto com nossos anjos. Mas então os anjos são combatentes? Sim, inclusive tem na Sagrada Escritura, eu estou aqui com um trechinho, veja aí no livro de Zacarias, no primeiro capítulo, os famosos anjos ferreiros. Eu vou ler aqui o trechinho, esse trechinho, depois um trechinho interessante aqui no livro, que saiu recentemente. Em seguida levantei os meus olhos, o profeta Zacarias, pus-me a olhar e vi 4 hastes.
Perguntei ao anjo que falava comigo, ou seja, já estava conversando com o anjo. Que é isto? Respondeu-me, estas são as hastes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ou seja, ferros que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ou seja, que fizeram um serviço de combate e de destruição, de extermínio. Depois o Senhor mostrou-me 4 ferreiros. Eu perguntei, que vêm estes fazer? Respondeu-me o anjo, aquelas hastes haviam dispersado Judá, de forma que ninguém ousava levantar a cabeça. Quando os anjos entram na liça, certo? Vamos gravar isso. Quando os anjos entram no combate, não há quem possa levantar a cabeça. Agora, eles podem entrar no combate de uma vez, ou eles podem ajudar mais ou menos. Isso vai depender de nós atrairmos sua ação, da importância de nós fazermos a difusão deste apostolado dos anjos. Porque quando eles agem para valer, isso muitas vezes Deus faz depender de nós atrairmos isso. Se nós fazemos, eles não tem quem levante a cabeça. Continue. Mas estes vieram para as deitar abaixo, para abater as hastes, ou o poder das nações, que levantaram sua força contra o país de Judá para dispersar seus habitantes. Veja que interessante. Deus, como castigo para Judá, que era a tribo entre Israel, a tribo de onde sairia o Messias, porque Judá, a tribo de Judá, o povo, tinha pecado, Deus permitiu que essa haste de um anjo castigador castigasse esse país, vai aplicando ao nosso país, aos outros países, certo? Então Deus tinha permitido que a haste, essa haste mística, né, do anjo exterminador, castigasse de tal maneira que em Judá, que era o povo escolhido, não tivesse quem levantasse a cabeça. Mas por misericórdia, por aqueles que se mantiveram fiéis, por aqueles que bateram no peito e disseram, Senhor, perdão, por aqueles que atraíram a ação dos anjos, o que aconteceu? Vieram 4 anjos ferreiros para arrasar aqueles que, por permissão de Deus, tinham arrasado Judá. Interessante isso, né? E isso se aplica inteiramente, me parece, a nosso caso hoje em dia. Não só ao Brasil, mas em certa medida também ao Brasil. E eu faço referência, já fiz outras vezes, mas esse livro aqui, Angélica Milícia, está sendo traduzida para o português, foi lançado em italiano, é do professor Plínio Corrêa de Oliveira, uma obra póstuma, coordenada pelo Sr. Julio Loredo, um grande amigo, que, se Deus quiser, eu falei com ele outro dia, vamos ainda fazer uma entrevista com ele no canal. Os Anjos no Panorama Atual da Igreja e do Mundo. E a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira a respeito dos anjos é enorme. Mas veja que interessante que ele diz. Essa angeologia, o estudo dos anjos, e aqui eu faço nossa as palavras dele, é claramente uma angeologia militante. Isto é, ela é voltada a produzir um efeito benéfico concreto. Veja, esse é o nosso apostolado. Subtrair as almas, quanto mais melhor, a esta revolução anticristã, convocando-as a se empenharem numa contra-revolução angélica católica. Esse combate espiritual intensíssimo. E, portanto, o nosso trabalho de angeologia, diz aqui o livro, tem um caráter primordialmente apostólico, apologético e catequético. Diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira, eu sou fundamentalmente um combatente que deve pensar para lutar melhor. Ou seja, a gente não vai ficar aqui simplesmente para conhecer mais e dizer, eu conheço bastante. Não, conhecer para lutar melhor. Um combatente que reza para obter do céu as graças necessárias para a batalha. Mas a batalha não é uma coisa feia? Não. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, por que não? Fundamentalmente, eu sou um combatente. E é isso que nós somos. Fundamentalmente combatentes, apóstolos dos santos anjos. Você é convidado também a fazer parte. Mas o combate de si não é feio?
É o que eu disse, depende. Se for um combate pela Virgem e pela posteridade da Virgem, é um combate belíssimo. Mesmo se a gente vê um pai de família, certo? Que ele sai de manhã e tem o combate diário contra o cansaço, contra os obstáculos, mas se ele está em casa, entra uma malfeitora, quer fazer mal à família, ele defende a casa. Isso tem uma beleza enorme. E é algo que muita gente dentro da igreja esconde, a beleza do combate, desde que esse combate seja o combate verdadeiro e o único combate criado por Deus. Está no Gênesis. Eu porei inimizades. É uma inimizade, como eu disse, que tem esse lado relativo, que depende. Se eu estou lutando contra o demônio, é o direto. Mas se eu estou lutando contra uma corrente, contra alguém que está representando o mal, eu quero combater com o fim, inclusive, de convertê-lo, de fazer bem a ele. Portanto, não é nesse sentido que nós todos conhecemos, é amar o pecador, ou seja, a pessoa, e odiar o pecado. Mas São Tomás de Aquino nos ensina que quando um pecador se transforma num símbolo do pecado, como é o caso de Hitler, etc., eu devo legitimamente combater contra ele e odiar a ele enquanto representante. Quanto a essa representação, embora eu o ame no sentido que eu quero que ele se converta também e quero que ele vá para o céu. Não sei se está claro esse equilíbrio. Então, os anjos do combate são esses que nos ajudam e o nosso anjo da guarda, ele está querendo combater mais. O anjo da guarda pessoal nosso e o anjo do Brasil, por exemplo, ele quer combater mais. Nós precisamos mais e mais atrair sua ação, porque o lado de lá faz isso para os demônios. Nós temos que incrementar a nossa ação. E é isso que sempre nós estamos convidando, é isso que Nossa Senhora nos convida neste canal, neste apostolado. Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos amanhã, se Deus quiser.